tarde a todos, presentes os membros, já havendo quórum regimental, conforme disposto no artigo 132, e seguintes de nosso regimento interno, declaro aberto os trabalhos da Comissão de Investigação Processante. Informo que essa comissão foi constituída com a finalidade de apurar a denúncia protocolada sob o número 205 de 3 de outubro de 2021 pela senhora Simone Bojano e acolhida por unanimidade dos vereadores em votação corrida em sessão ordinária na mesma data. Nesse momento daremos início à primeira parte da reunião. Peço ao relator Éder que realize a leitura da ata. Eu gostaria de pedir a dispensa da leitura da ata, já que é de conhecimento de todos. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, e os contrários manifestem. Está aprovada a ata. Hoje estamos reunidos para que essa comissão decida quais serão as medidas adotadas referente à denúncia recebida, uma vez que compete a nós, vereadores, exercer o poder fiscalizatório. Tal ação se faz necessária, tendo em vista a divergência de votos apresentados pela Comissão de Investigação e Processante e a intervenção do Poder Judiciário no andamento do processo administrativo de investigação através dos autos 000-434975 2021 8160103, mandado de segurança civil. Entre as possíveis medidas temos as seguintes: continuação das investigações perante esta Câmara Municipal, com agendamento do dia e data para a oitiva das partes e testemunhas, e o envio do relatório da denúncia ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná, que são órgãos responsáveis pela apuração de fatos envolvendo a administração e também não possuem nenhum tipo de influência política sobre a causa. Informo aos vereadores que, independentemente da nossa decisão aqui, o decidido será levado ao crivo do plenário da Câmara para apreciação. Vereador Alessandro, o que você sugere que seja feito? Por mim, meu voto é para fique aqui. Continuar a investigação? Ou fique aqui, vai mandar para o Ministério? Não, funciona da seguinte forma. Ou continua a apuração, ou continua a oitiva das testemunhas. Porque a liminar foi no sentido de que suspender a decisão de afastamento. Mas, no entanto, o processo ou ele continua aqui ou continua lá. Né? A gente não tem esse poder de arquivar sem ter um parecer final, tanto que o plenário decidiu pelo afastamento e pela continuação, né? Então hoje a decisão de vocês é nesse sentido, ou encaminha ao Ministério Público, ou agenda dia e hora para que sejam ouvidas as partes, as testemunhas, o processo continua aqui também, né? Porque esse processo já está também no Ministério Público. Então, para continuar aqui, para ser ouvidas as partes. Essa é a decisão. Vereador Márcio, o que você sugere para que seja feito? Boa noite. Bom, eu mantenho a mesma decisão no começo, eu mantenho pelo arquivamento. Vereador Éder? De acordo com o relatório que a gente fez na primeira reunião, meu indicativo é que se dê continuidade, mas encaminhe para o Ministério Público. Obrigado aos vereadores. Eu também, concordo com o mesmo voto a favor do vereador Éder, para que dê continuidade e encaminhe para o Ministério Público. Eu, como presidente, entendo que nós, enquanto vereadores, devemos exercer o dever de fiscalizar. Em caso decidirmos por arquivar o feito sem apuração total dos fatos, podemos responder pelo descumprimento do nosso dever. Entendo que, visando a apuração total dos fatos por órgãos de fiscalização sem nenhum tipo de interferência política na causa, o envio de cópia integral do processo ao Ministério Público Local e ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná é medida que se faz necessária. Diante do decidido, senhor relator, vereador Éder, teria como fazer a apresentação resumida de um relatório para o envio
aos órgãos competentes após a aprovação plenária. A Comissão de Investigação Processante instituída nos termos do artigo 132 as seguintes do Regimento Interno da Câmara Municipal de Contenda, Lei 1811 de 2019, por seus membros constituídos, vem pelo presente apresentar relatório de encaminhamento, tendo em vista a divergência de votos apresentados pela Comissão de Investigação e Processante e a intervenção do Poder Judiciário no andamento do processo administrativo de investigação através dos autos 000, 43, 49, 75, 2021, 8, 16, 01, 03, Mandato de Segurança Civil. Relatório. Trata-se de denúncia apresentada à Câmara de Vereadores pela senhora Simone Bojano, no dia 3 de outubro de 2021, protocolado sobre o número 205, visando a apuração de supostos atos de improbidade envolvendo o gestor municipal Antônio Danilo Digner e os seguintes secretários: Emanuel de Souza e Silva, secretário de Governo; Simone Poc Silva, secretário municipal de Finanças; Ângela Maier de Souza Digner, secretário municipal de Promoção e Assistência Social; e Abrelino Fernandes Gomes, chefe de gabinete. Ainda possíveis irregularidades envolvendo o contrato de locação celebrado entre a Prefeitura Municipal e os locadores Donato e Luiz Escravo. Da tramitação da administrativa da denúncia. Após recebida a denúncia pelo plenário da Câmara Municipal no dia 13 de outubro de 2021, e devidamente constituída a Comissão de Investigação e Processante nos termos do artigo 133, segundo da Lei Municipal número 1811, foi realizada no dia 18 de outubro de 2021 a primeira reunião da respectiva comissão. Posteriormente, os denunciados foram citados pessoalmente, conforme páginas 90 a 102 do processo de investigação, para que apresentassem defesa prévia. As seguintes partes apresentaram defesa prévia de forma tempestiva: Donato Escrava e Luísa Escrava, a Procuradoria Municipal, Simone Poc Silva, Antônia Danilo Digner, Emanuel de Souza e Silva e Ângela Maier de Souza Digner, Abrelino Fernandes Gomes. As partes denunciadas ainda juntaram anexos referentes aos fatos apurados, conforme consta nas páginas 965 a 1390 do processo de investigação. Conforme previsão constante no artigo 133, artigo 4º da Lei nº 1808/2019, da realização da segunda reunião da Comissão de Investigação Processante, para a emissão do parecer prévio, que poderia ser pelo arquivamento ou prosseguimento da denúncia, as partes foram intimadas para que querendo participassem tanto da reunião de comissão como da sessão extraordinária convocada para esse fim, no dia 17 de novembro de 2021, com antecedência, pois, independente do parecer da comissão, a decisão da comissão sempre será levada à apreciação plenária nos termos do artigo 133. Após a reunião de comissão processante, nos termos do artigo 133, o presidente da Comissão de Investigação Processante, tendo em vista o resultado da votação, 2 votos favoráveis à continuação das investigações e 2 votos favoráveis ao arquivamento da denúncia, enviou ao plenário com vistas à manifestação de todos os vereadores. O plenário decidiu por 6 votos favoráveis ao andamento do processo de investigação, registrando apenas 2 votos favoráveis ao arquivamento, e ainda a decisão plenária pelo mesmo número de votos pelo afastamento provisório dos denunciados, pelo prazo de 60 dias após o presidente adotou a medida necessária ao cumprimento do determinado pelo plenário da Casa, qual seja a publicação do decreto número 018, o qual afasta temporariamente o prefeito municipal, secretários municipais e chefe de gabinete no âmbito do município de Contenda e da outras providências. No dia 23 de novembro de 2021, em atenção à decisão contida nos autos do processo, mandado de segurança civil, o decreto legislativo número 018, o qual, por determinação plenária, afastou temporariamente o prefeito municipal, secretários municipais e chefe de gabinete no âmbito do município de Contenda, foi revogado. 2. Dos pontos controvertidos que devem ser objeto de investigação por parte do Ministério Público do Estado do Paraná e Tribunal de Contas do Estado do Paraná. 1. Contrato de locação número 042, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Contenda, Donato Escrava e Luísa Bineque Escrava.
irregularidade na contratação suspeita de favorecimento de parentes, falta de razoabilidade, moralidade e imparcialidade, contratação por preço acima da média de mercado, ajuste de preço realizado informalmente entre as partes e posteriormente formalizado em processo administrativo. Através do processo administrativo número 198, a Prefeitura Municipal, através de seu gestor, Antônio Adamir Digner, celebrou o contrato número 042, publicado no Diário Oficial do Paraná, em 28 de setembro de 2021, o qual prevê o pagamento do valor de R$ 12.700 por um imóvel localizado na Avenida São João, número 1387, possuindo 7.412,83 metros quadrados, com um barracão de 1.000 metros quadrados. Tal imóvel é de propriedade do Sr. Donato Scraba e de sua esposa, Luísa Binex Scraba, os quais são parentes de terceiro grau, tio e tia da atual secretária municipal de Finanças, Simone Pollock Silva, esposa do atual secretário de Governo, Emanuel de Souza Silva, sobrinho do prefeito Mostarda. O valor do contrato de locação está acima do valor praticado pelo mercado, como se extrai do processo administrativo número 198, a Comissão de Avaliação de Imóveis, composta por funcionários técnicos da Prefeitura Municipal de Contenda, de forma clara, objetiva e pontual, após realizar levantamentos sobre o preço do mercado para a locação de imóvel, aponta que o valor da locação praticado no mercado, conforme a média aritmética das avaliações imobiliárias obtidas para a área com uso e ocupação pretendidos pela Secretaria de Obras, Viação e Serviços Urbanos, matrícula número 30.192, a avaliação geral do imóvel é de R$ 10.935,68. No processo administrativo número 198, de dispensa de licitação, não existe a proposta assinada pelo locador, Donato e esposa, indicando que o valor por ele pedido de locação seria de R$ 12.700. Apenas consta na justificativa dos órgãos ordenadores informando tal valor. Salienta-se que os responsáveis por tais secretarias são ocupantes de cargos de confiança de livre nomeação e exoneração pelo gestor municipal. Tal fato indica a existência de tentativas informais entre a administração pública e o locador. O espaço locado é quase 4 vezes menor que o espaço anteriormente locado. Conforme consta no parecer da Comissão de Avaliação de Imóveis, o imóvel atualmente locado, embora apresente boas condições de instalação, possui fissuras superficiais, majoritariamente no lado externo e sem indícios de filtração aparente. No pátio, não existia banheiro nem espaço adequado para a permanência dos motoristas, conforme imagens juntadas no relatório do voto deste relator. Na página 1408 do processo de investigação, tais imagens dão conta que tais profissionais improvisaram o local de permanência dentro de um ônibus, inclusive para se alimentarem. Para viabilizar a adequação do pátio para estacionamento, a Prefeitura Municipal utilizou equipamentos, tratores, patroa, retroescavadeira e caminhão e materiais saibro, pedrisco e iluminação de propriedade da administração. Ainda conforme informado pelo Sr. Prefeito Municipal, através do ofício número 580, a Câmara Municipal, as melhorias realizadas no local são, sim, mera manutenção, esta de responsabilidade exclusiva da administração. Ou seja, antes mesmo da Prefeitura Municipal iniciar a utilização do espaço locado, os cofres públicos já tiveram despesas, pois conforme cláusula 3ª, parágrafo 2º do contrato de locação, as benfeitorias, consertos ou reparos farão parte integrante do imóvel, não assistindo ao locatário o direito de retenção ou indenização sobrevida. Local atualmente locado para servir de sede da Secretaria Municipal de Obras e estacionamento para máquinas e veículos é muito próximo da Escola Municipal Avenida Tirvo. Fato este que não foi levado em consideração quando da locação, pois, como é notório, o tráfego intenso de veículos, máquinas pesadas, ônibus e caminhões da Prefeitura, além de contribuir para o aumento da poluição sonora, que prejudica o aprendizado dos alunos, ainda gera riscos de acidentes envolvendo as crianças. Com relação ao imóvel anteriormente colocado de propriedade de família Gerber, notadamente necessitava de manutenção. Porém, a Prefeitura Municipal, como locatária do local por quase 8 anos, poderia ter feito as manutenções necessárias para manter as condições básicas de utilização do imóvel, assim como utilizou recursos públicos para adequação no pátio do local alugado de propriedade dos denunciados.
Conforme se extrai da contranotificação datada de 18 de fevereiro de 2021, a responsabilidade pela manutenção do antigo local alugado pela administração municipal da família Dierva é de responsabilidade da Prefeitura Municipal, a qual descumpriu a cláusula 7ª e parágrafo 2º do contrato 042 de 2017. As cópias das mensagens de aplicativo WhatsApp juntadas pela Procuradoria Municipal dão conta do descumprimento do princípio da eficiência e impessoalidade que devem reger os atos públicos. Veja-se que a notificação encaminhada pelo Poder Executivo é datada de 7 de janeiro de 2021. A contra-notificação é datada de 18 de fevereiro de 2021, mas somente após o dia 23 de junho de 2021, a Procuradoria Municipal entrou em contato com os advogados da locadora Vanilda Dierva para tratar os assuntos referentes ao imóvel, analisando a conversa com o Dr. Lourenço, advogado da família Dierva, e o Dr. Renan, procurador do município, do dia 24 de junho. Percebe-se a morosidade e ineficiência em resolver a questão. Vejamos. Dr. Lourenço, eu entendo seu esforço no caso, porém estamos há meses em negociação com a Prefeitura sem qualquer avanço significativo. Dos fatos trazidos, percebe-se que quem deu causa de término ao contrato de locação celebrado com a família Dierva foi a administração municipal por descumprir o contrato de locação número 042. A atual administração sabia que deveria desocupar o imóvel alugado da família Dierva desde o mês de fevereiro de 2021. No entanto, só deu início ao processo para alugar novo espaço no mês de setembro de 2021, ocasião que alegam no processo administrativo número 198, baixa oferta de imóveis para locação. Tal fato comprova que a Prefeitura Municipal de Contenda tinha tempo suficiente para planejar a futura locação, procurar ou adequar outro local, sem a necessidade de, através de um processo de dispensa de licitação que durou menos de 5 dias, firmar contrato de locação com preço superior à média de mercado. Ainda tinha tempo hábil para firmar contrato com proprietários que não fossem parentes de funcionários que são secretários municipais nomeados pelo prefeito, ficando assim evidenciado a falta de razoabilidade na contratação. No caso em tela, conforme se extrai do processo administrativo número 198, o qual gerou o contrato de locação e em comento a Comissão de Avaliação de Imóveis, composta por funcionários técnicos da Prefeitura Municipal de Contenda, de forma clara, objetiva e pontual, após realizar o levantamento sobre o preço de mercado para a locação de imóvel, aponta que o valor da locação praticado no mercado, conforme a média aritmética das avaliações imobiliárias obtidas para a área com uso de ocupação pretendidos pela Secretaria de Obras, Viação e Serviços Urbanos, a avaliação geral do imóvel é de R$ 10.935,68. Ante o exposto, resta evidente que o prefeito municipal não observou o disposto no artigo 24, 10 da Lei 8.666 de 93, que dispõe que o preço de locação deve ser compatível com o valor do mercado. O artigo 9, parágrafo 3º da Lei número 8.663, veda a participação de empresas que tenham sócios, dirigentes ou empregados com parentescos com agentes públicos do órgão ou ente contratante até o 3º grau, ainda que a contratação seja realizada por meio de credenciamento. Também é vedada a participação de empresa que tenha vínculo com o dirigente ou servidor integrante da unidade responsável pela licitação ou com qualquer servidor que, de acordo com a autoridade administrativa competente, tenha poder de influência sobre o certame. Da análise dos fatos, conclui que o contrato de locação, além de possuir um valor acima do praticado pelo mercado, conforme o parecer da Comissão de Avaliação de Imóveis, as margens do previsto no artigo 9º, inciso 3º da Lei nº 8.666, foi realizado entre o Sr. Donato Scravo e sua esposa, os quais são parentes de 3º grau, tio e tia da atual secretária municipal de Finanças, Simone Pollock Silva, esposa do atual secretário de Governo, Emanuel de Souza e Silva, sobrinho do prefeito. Conforme previsto na Constituição da República, no seu artigo 37,
a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. No caso em tela, conforme se extrai do processo administrativo número 1198 da dispensa de licitação, não houve por parte do gestor municipal a observância do princípio constitucional da legalidade quando celebrou o contrato às margens do que dispõe o artigo 24. Ainda, o princípio da impessoalidade estabelece o dever de imparcialidade na defesa do interesse público, impedindo discriminações e privilégios indevidamente dispensados a particulares no exercício da função administrativa. Dos documentos juntados nos autos, se extrai a forma parcial com a qual foram tratadas pela administração pública os antigos locadores, família Dirva, e os atuais locadores, senhor Donato e esposa. Veja que, embora houvesse, por parte do procurador da família Dirva, interesse em solucionar o problema referente à locação desde fevereiro de 2021, a desocupação só se deu em setembro de 2021. É nítido o desinteresse da administração em resolver o problema, inclusive atrasando o pagamento dos aluguéis já vencidos. Ademais, a forma pessoal com que os locadores Donato e Luísa foram tratados se evidencia, pois, além das questões já apontadas acima, o processo administrativo, processo de dispensa de licitação, durou 5 dias, ou seja, mesmo fato gerador, gerou duas atitudes da administração pública completamente diferentes, privilegiando indevidamente dois sujeitos e violando o princípio de economicidade. Salienta-se que, no referido processo administrativo para a locação, não existe a proposta do locador de imóvel solicitando o valor de R$ 12.700, apenas a manifestação do ordenador informando tal valor, indicando a existência de tratativas informais entre a administração pública e o locador. O contrato de locação celebrado entre a Prefeitura Municipal de Contenda e o Sr. Donato e sua esposa, além de não observar os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência, também não é razoável, pois o preço contratado está acima do valor médio de mercado. Igualmente, não se justifica a contratação, pois, para viabilizar a adequação do pátio para estacionamento, a Prefeitura Municipal utilizou equipamentos e materiais de propriedade da administração. O barracão alugado possuía fissuras superficiais, majoritariamente no lado externo. O barracão é separado cerca de 150 metros do local do pátio para estacionamento do veículo, onde permanecem os motoristas. O local não possui instalação sanitária e área adequada para alimentação, restando a contratação irrazoável e infundada. Ainda reforçamos o local muito próximo da Escola Municipal Vanildo da Dirva, fato este que não foi levado em consideração no momento da alocação, pois é notório que o tráfego intenso de veículos, máquinas pesadas, ônibus e caminhões da Prefeitura gera aumento da poluição sonora, que prejudica o aprendizado dos alunos e ainda gera risco de acidentes envolvendo as crianças. Ademais, no item 8 do parecer da Comissão de Avaliação de Imóveis, os membros ainda apontam que a Comissão da Avaliação de Imóveis para fins de aquisição, alienação, locação e uso pela Prefeitura de Contenda recomenda a contabilização e abatimentos proporcional do valor da locação para quaisquer benfeitorias no decurso do processo de locação. Como já mencionado, para viabilizar a adequação do pátio para estacionamento, a Prefeitura Municipal utilizou equipamentos e materiais de propriedade da administração, ainda conforme informado pelo Sr. Prefeito Municipal, através do ofício 580, as melhorias realizadas no local não serão custeadas pelo locador, não se enquadrando com reforma ou benfeitoria, mas sim mera manutenção, esta de responsabilidade exclusiva da administração, ou seja, as benfeitorias realizadas no local com verba pública não serão indenizadas, incorporando-se no patrimônio do locador, não sendo tal atitude razoável, pois, obviamente, gera prejuízo ao erário. Dos fatos narrados pelos denunciados e documentos juntados, percebe-se a existência de favorecimento na celebração do contrato de locação celebrado pelo gestor municipal,
Antônia Damir Digno e do senhor Donato e sua esposa, locadores. Ainda a relação de parentesco confirmado pela defesa da senhora Simone Pollock, na página 912 do processo de investigação, vedada quando da contratação entre o senhor Donato e sua esposa, os quais são parentes de terceiro grau, tio e tia da atual secretária municipal de Finanças, Simone Pollock Silva, esposa do atual secretário de Governo, Manuel de Souza Silva, sobrinho do prefeito Antônio. 2. Nepotismo. Nomeação do prefeito municipal, pelo prefeito municipal, o senhor Manuel de Souza Silva, para ocupar o cargo de secretário de Governo, e Ângela Maier de Souza Digner para ocupar o cargo de secretária municipal de Promoção e Assistência Social. Ambas as contratações realizadas com falta de razoabilidade por manifesta ausência de qualificação técnica dos nomeados. O senhor Emanuel de Souza Silva é sobrinho do prefeito, enquanto a senhora Ângela Maier de Souza Digner é esposa do prefeito. O senhor Emanuel, secretário de Governo, segundo documentos juntados pela Procuradoria da Prefeitura Municipal, não possui experiência comprovada no âmbito da administração pública, tinha como formação na época de sua nomeação ensino fundamental e médio, iniciou graduação em gestão pública em 20 de maio de 2021, 5 meses após a sua nomeação, conforme a declaração do Centro Universitário Uningá. A senhora Ângela Maier de Souza Digno, secretária municipal de Promoção e Assistência Social, segundo documentos juntados pela Procuradoria da Prefeitura Municipal, não possui experiência comprovada no âmbito da administração pública e como formação cursou o ensino de primeiro grau. Assim, a denúncia procede em desfavor do senhor Emanuel de Souza e Silva, ocupante do cargo de secretário do Governo, e da senhora Ângela Maier de Souza Digner, secretária municipal de Promoção e Assistência Social, pois conforme a documentação juntada aos autos, no caso do servidor Emanuel, este possuía apenas ensino médio completo no momento de sua nomeação. Nenhum comprovante de conclusão de curso complementar foi juntado e nenhuma experiência que envolva a sua atuação em administração pública foi comprovada. No caso da servidora Ângela Maier de Souza Digner, secretária municipal de Promoção e Assistência Social, conforme a documentação juntada aos autos, nenhum comprovante de conclusão de curso complementar foi juntado, nenhuma experiência que envolva a sua atuação em administração pública foi comprovada e como formação cursou o ensino de primeiro grau. Ocorre, portanto, inequívoca falta de razoabilidade das indicações por manifesta ausência de qualificação técnica dos nomeados, contrariando o decidido na reclamatória 29.099 do ministro Roberto Barroso, no qual decidiu-se que a inequívoca falta de razoabilidade da indicação por manifesta ausência de qualificação técnica ou idoneidade moral do nomeado pode ser ensejadores de caracterização do nepotismo vedado pela Constituição Federal e súmula vinculante número 13 do STF. 3. Da apropriação do espaço público para a realização de atividade privada e realização de trabalho particular em horário de expediente. O chefe de gabinete, Aurelino Fernandes Gomes, foi flagrado na data do 1º de outubro de 2021, participando de uma transmissão ao vivo de um programa de rádio, na Rádio Transamérica Esportes Coletivo, conforme se comprova no link abaixo. A transmissão comprovadamente foi feita de dentro do prédio público em horário no qual o servidor deveria estar trabalhando. A Procuradoria Municipal confirma a utilização indevida do espaço público pelo senhor Aurelino. Veja-se que o senhor Fernando Gomes, a qualidade de comentarista esportivo da Rádio Transamérica FM, promoveu uma live que narrou um jogo de futebol de dentro da sala da Diretoria de Esportes do município. Veja que o servidor faz uso do espaço público para a realização de serviços particulares estranhos à atividade para a qual foi contratado em horário que deveria estar trabalhando como servidor. A Comissão de Investigação Processante, visando apurar os fatos, fez as seguintes confirmações. 1. No dia 3 de novembro de 2021, às 16h25, após receber inúmeras ligações informando que o servidor público municipal Aurelino Fernandes Gomes, chefe de gabinete, estava trabalhando como comentarista na Rádio Transamérica Esportes de Curitiba,
solicitou a equipe técnica dessa casa que acessasse o link abaixo. 2. No dia 27 de outubro de 2021, às 16 horas e 30 minutos, após receber inúmeras ligações informando que o servidor público municipal, Avelino Fernandes Gomes, chefe de gabinete, estava trabalhando como comentarista da Rádio Transamérica Esportes Curitiba, solicitou a equipe técnica desta casa que acessasse o link abaixo. Através do ofício 183, a Câmara Municipal convocou o chefe de gabinete, Avelino Fernandes Gomes, para prestar esclarecimentos a respeito dos fatos expostos na sessão plenária no dia 13 de outubro, às 19 horas. No entanto, através do ofício número 554, protocolado sobre o número 6, do dia 13 de 10 de 2021, o senhor prefeito municipal informou que o chefe de gabinete não poderia comparecer, pois encontrava-se incapacitado por determinação médica por 3 dias. No entanto, o mesmo chefe de gabinete, no horário de serviço por volta das 11 horas, que deveria estar em serviço ou deveria estar em repouso por determinação médica, estava fazendo trabalho particular como comentarista esportivo, fazendo comentários do jogo Cascavel versus Londrina ao vivo na Rádio Transamérica Curitiba, 13 do 10, conforme link abaixo. O atestado médico serve como justificativa para o não comparecimento do chefe de gabinete para prestar esclarecimentos, falar. A Câmara Municipal mais autoriza o mesmo servidor a participar como comentarista esportivo, falar. Veja que ambos os casos de ação do agente é a mesma, falar. A diferença é, como servidor público, ele é remunerado com verba pública e por tal motivo se acha no direito de não ter que prestar esclarecimentos. De acordo com o portal de transparência da Prefeitura Municipal, o senhor Avelino Fernandes Gomes atualmente ocupa o cargo de chefe de gabinete. Sua carga horária semanal é de 40 horas. Seu local de trabalho é o gabinete do prefeito e sua remuneração é de R$ 7.533,33. O horário de funcionamento da Prefeitura Municipal de Contenda é das 8 às 12 e das 13 horas às 17 horas. Dos autos se extrai que o gestor municipal não possui controle da jornada que possa comprovar a realização do trabalho extraordinário que poderia gerar compensação de horas trabalhadas. No caso em tela, conforme confirmação da Procuradoria Municipal, o servidor em comento, além de realizar outras atividades estranhas ao serviço em horário de expediente, exerce atividades particulares no horário de trabalho, utiliza espaço público em proveito próprio e ainda atua de forma decidiosa, tendo em vista as inúmeras vezes que o referido funcionário foi flagrado desenvolvendo atividades particulares em horário em que deveria estar cumprindo o expediente enquanto funcionário público. Ainda, conforme o posicionamento do TCE, a ocupação do cargo de comissionado pressupõe dedicação exclusiva, o que definitivamente não acontece. Ademais, o fato do gestor não ter controle da jornada do funcionário que atua em cargo comissionado e que também não tem dedicação exclusiva, fere os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência pública. Não tendo como gestor assegurar o cumprimento da carga mínima horária semanal de 40 horas para o cargo, uma vez que o funcionário não pode se dedicar exclusivamente a seu trabalho, pois atua em atividade privada, tal fato, além de ser improbo, gera prejuízo aos cofres públicos ante a evidência de pagamento de salário sem o cumprimento da carga horária mínima pelo servidor. A conclusão. No relatório acima necessária, se faz a apuração por parte das autoridades competentes do possível cometimento de seguintes ilícitos: irregularidades na celebração do contrato de locação, suspeita de favorecimento de parentes, falta de razoabilidade, moralidade e imparcialidade, contratação de locação por preço acima da média do mercado, dano ao erário, ajuste de preço realizado informalmente entre as partes e posteriormente formalizado em processo administrativo, nomeação pelo prefeito municipal do senhor Emanuel de Souza Silva para ocupar o cargo de secretário de governo e Ângela Maia de Souza Digner para ocupar o cargo de secretária municipal de promoção e assistência social, ambas as contratações realizadas com falta de razoabilidade por manifesta ausência de qualificação técnica dos nomeados. Apropriação do espaço público por parte do funcionário Avelino Fernandes Gomes, chefe de gabinete, para a realização da atividade privada,
e realização do trabalho particular em horário de expediente, ausência de comprovação do cumprimento da carga horária mínima, dano ao erário, ausência de dedicação exclusiva, uma vez que o referido servidor também atua como comentarista esportivo em entidade privada. Ante ao exposto, requer ao senhor presidente da Câmara Municipal de Contenda, Marcos Chimba da Silva, que coloque este relatório de encaminhamento para votação plenária, visando sempre a transparência dos atos da comissão e, na mesma oportunidade, que seja colocada em votação o envio de todo o processo de investigação para o Ministério Público Local e ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná para apuração dos fatos narrados. Sala das Reuniões, 6 de dezembro de 2021. Obrigado, vereador Éder. Eu gostaria de solicitar ao vereador Alessandro o seu voto a respeito do envio desse relatório ao plenário. Eu mandei meu voto também do arquivamento. Vereador Márcio, seu voto a respeito do envio desse relatório ao plenário. Mantenho meu voto também pelo arquivamento. Por gentileza, o vereador Éder, seu voto a respeito do envio do relatório para apreciação plenária. Eu voto é favorável para o envio em sessão plenária. Eu, como presidente da Comissão de Investigação Processante, também decido pelo envio desse relatório de encaminhamento ao plenário e, tendo a aprovação plenária, que seja enviado o referido relatório, bem como o processo na íntegra, ao Ministério Público Local e ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Diante do resultado da votação, gostaria de saber dos vereadores, membros da Comissão de Investigação Processante, a possibilidade de ser, porventura, o plenário da Câmara decidir pelo envio do processo de investigação aos órgãos competentes, a possibilidade de suspensão dessa investigação até a manifestação por parte do Ministério Público e Tribunal de Contas do Estado do Paraná, para evitar conflito de decisões. Por gentileza, o vereador Alessandro, seu voto a respeito da possível suspensão do processo de investigação nesta Câmara, caso o plenário decida pelo envio do processo ao Ministério Público e Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Eu mantenho meu voto. Vereador Márcio Também mantenho meu voto. e o vereador Éder. Senhor presidente, eu sou favorável à suspensão do processo por esta casa até o período de investigação pelo Ministério Público. Obrigado. Eu também, como presidente da Comissão de Investigação Processante, também decido pela suspensão do processo de investigação nesta Câmara, caso o plenário decida pelo envio do processo ao Ministério Público e Tribunal de Contas do Estado. Realizados os devidos trabalhos no termos do regimento interno dessa Casa de Lei, declaro encerrada a presente reunião da Comissão de Investigação Processante da Câmara Municipal de Contenda.